Estamos vivendo em grandes revelações bíblicas, apocalípticas. Nos capítulos de Apocalipse 13 e 17 estão cada vez mais se cumprindo e cada vez mais entrando em nossa realidade. Será que, portanto, está vindo uma nova ordem mundial ou isso é apenas teoria da conspiração? Fique ligado, nós estamos agora para entender as profecias desses últimos dias. A morte do Papa, o novo Papa, o conclave, eh, a vitória do Trump das eleições, agora como presidente, em 2025. O que essas coisas têm em ligação? É o que nós vamos aprender hoje. De fato, uma coisa bem interessante é que o mundo não está sendo o mesmo a partir desse ano de 2025. Mudanças econômicas, mudanças sociais, mudanças na religião, no mundo religioso, mudanças de mentalidade estão acontecendo a todo vapor de maneira rápida e, querendo ou não, inesperadas. Então, nesse estudo que nós faremos, eu acredito que vai ser um estudo. Eu espero que isso não esteja um estudo bem extenso, mas eu acredito que vai ser um pouco, onde nós falaremos sobre o que está acontecendo no mundo, a morte do Papa, Trump como presidente de 2025, a questão da agenda 2025, o que que essas coisas estão relacionadas à nova ordem mundial, teoria da conspiração, o que tudo isso tem a ver com os nossos dias. Na verdade tem tudo a ver, tem tudo a ver. Infelizmente, não estou aqui somente para causar alarde. Eu estou aqui também cumprindo a palavra de Deus, pois a palavra de Deus não veio trazer paz, mas veio trazer espada, divisão. E nós temos que agora entender se eu sou joio ou se eu sou trigo. Se eu faço parte da família celestial ou da família do inferno. É isso que nós vamos estudar. Você vai ter aí agora um pequeno PowerPoint onde diz a grande controvérsia, morte do Papa, Trump como presidente e o decreto dominical. A pergunta é, será que o decreto dominical está chegando? Será que vai ser esse ano? Como vai ser? Para isso, devo citar Isaías 5, 19 e 20, melhor, verso 20. Ai dos que chamam mal de bem, e ao bem chamam de mal, que colocam trevas por luz e luz por trevas, que colocam amargo por doce e doce por amargo. É bem simples de entender que, na verdade, é uma troca de valores morais e éticos. E é o que nós estamos vendo aí. Trocas de valores éticos e morais. Aquilo que a Bíblia diz ser moral, hoje em dia é dito como imoral. Aquilo que é imoral é dito como moral, faz parte da nossa natureza e coisa e tal. E assim vai. Não deve ser dessa forma. Com isso, eu quero deixar isso bem claro. Eu não estou aqui para atacar ninguém, tá? Eu não estou aqui para atacar ninguém. Não estou aqui para defender fulano, ciclano, estou aqui pela Bíblia e o espírito de profecia. Eu devo, e mais também, uma coisa é certa, eu também devo falar é que muitos de nossos círculos religiosos, seja adventistas ou qualquer outra denominação, infelizmente não está entendendo a gravidade da situação em que estamos vivendo. Não estou entendendo. E em vez de levantar a trombeta e dizer: "Cristo está chegando", o decreto também está vindo, o decreto dominical está vindo, o cerco romano está começando a se intensificar cada vez mais, a sacudidura também está se intensificando. Em vez disso, nós vemos neutralidade.
Infelizmente, nós estamos vendo isso. Neutralidade. Não faz alardes, como diz muitos de nossos líderes e membros. Não faz alarde, pois isso não é necessário. Irmãos queridos, não acreditem nisso, porque a verdade é que nós estamos vivendo exatamente nos últimos dias. E é sim para causar alarde. Estamos vendo os últimos dias, as profecias estão se cumprindo e vamos ver muitas delas. Mas antes de qualquer coisa, eu devo esclarecer aqui, antes de mais nada, né? Desejar a todas as nações, página 385. Em questão de consciência, a alma deve ser deixada livre. Ninguém deve controlar o espírito do outro, julgar por outro ou prescrever o seu dever. Então nós temos que entender que existem opiniões, existe, devemos respeitá-las? Sim, sim, por mais que a gente não concorde com isso, mas é a opinião e é o que ela acredita, o que essa pessoa acredita. Não devemos impor a verdade, devemos falar a verdade e deixar com que o Espírito Santo a convença da verdade. Mas não é o nosso papel impor a verdade goela abaixo, tá? Não é o nosso dever. Continua. Deus dá a toda a alma liberdade de pensar e seguir suas próprias convicções, como diz Romanos 14:12. Cada um de nós dará contas a si mesmo a Deus. Veja, eu não sou responsável pela salvação do outro. Cada um é responsável pela sua própria salvação. Simples assim. Ninguém tem o direito de imergir sua individualidade no outro. Gente, isso é um grande pecado. Querer impor a sua verdade, impor sua autoridade sobre os outros. Não deve ser assim. E isso tem acontecido não só nas igrejas, como também no mundo afora. E isso eu estou incluindo a Igreja Adventista do Sétimo Dia, onde não existe voz que fale a verdade, mas vozes que, infelizmente, dentro da nossa liderança e entre os nossos membros, não falam 100% da verdade. Em tudo que envolve princípios, cada um esteja familiarizado com seu próprio ânimo. Romanos 14:5. No reino de Cristo não há orgulhosa opressão, nem obrigatoriedade de costume. Os anjos do céu não vêm à terra para mandar e exigem homenagem, mas como mensageiros de misericórdia a fim de cooperar com os homens em erguer a humanidade. Então, não é nosso papel aqui, entre outras palavras, não é nosso papel julgar outra pessoa, se essa pessoa é, é de uma igreja ou se a pessoa é jesuíta. Não, isso não é o nosso dever. Nosso dever é chamar o pecado pelo nome. E se uma pessoa faz isso, infelizmente, se a pessoa faz esse tipo de coisa, nós devemos abrir as nossas mãos, não é? Abraçar essa pessoa para que não caia no engano, ok? Isso tem que ficar claro. Bom, vocês devem ter visto essa imagem. Com certeza todo mundo viu essa imagem, né? E por incrível que pareça, eu pensei que os católicos iam ficar ofendidos, mas não, não, não. Pelo menos que eu vi, né, de grandes eh, católicos de grande influência falaram que não se sentiram ofendidos. Aliás, deram até gargalhadas a respeito disso. Mas o que essa imagem tem a ver? A união de igreja e Estado. É a união de igreja e Estado. Quando uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Isso é incrível. E agora temos também ainda um novo Papa. Se a gente olhar, temos agora esse novo Papa, Leão XIV. Agora, o que significa isso, esse título? O que ele quer dizer com isso para o mundo? Quais são os seus objetivos? Bem, o maior objetivo entre eles é voltar à Idade Média. Esse é o maior objetivo. Maior objetivo.
Temos que entender algumas profecias. Nós temos que entender elas. Por exemplo, aqui está as profecias de Daniel capítulo 2 e Daniel capítulo 7. Em Daniel capítulo 2, nós temos uma estátua com alguns metais preciosos e ou outros inferiores. A cabeça de ouro, os braços e o peito de prata, o ventre, o quadril, as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de barro e em parte de ferro. Temos também em Daniel 7 o leão com asas, um osso manco com 3 costelas na boca, um leopardo com 4 cabeças e 4 asas, um animal terrível e espantoso e, por fim, um chifre pequeno. Se a gente como está na imagem, né, colocar um do lado do outro, nós veremos os mesmos reinos. A cabeça de ouro, o leão, representa Babilônia, do ano 605 a 539 a.C. Os peitos e os braços de prata e o osso manco representam a Medopécia, 539 a 331. Agora, o bronze e o leopardo representa a Grécia. Eu não vou dar muitos detalhes a respeito sobre isso, eu creio que cada um pode fazer isso em suas casas, pode fazer um estudo particular a respeito sobre isso. Mas voltando, a Grécia ficou no comando, vamos dizer assim, né, em 331 ao ano 168 a.C. As pernas de ferro, o animal terrível e espantoso, representa Roma em seu estado imperial, do ano 168 a 476 depois de Cristo. Foi um reino que é bastante. Então os pés, em parte de barro e em parte de ferro, que também não só representa a Europa tentando se unir e tudo, mas também representa Roma papal em querer colocar em misturar religiosidade com o paganismo. Veja que o ferro dos pés, das pernas, continuam até os pés. Então a Roma continua, mas disfarçada por esse tal de religiosidade. Então nós temos que ter uma base. Babilônia, Medopécia, Grécia, Roma Imperial e Roma papal, ok? Por que isso é muito importante? Veja só o que Ellen White vai dizer. A subversão final de todos os domínios terrestres é claramente predita na palavra, na verdade. Na profecia proferida, quando a sentença divina foi pronunciada sobre o último rei de Israel, deu-se a mensagem. Qual mensagem? Em Ezequiel 21, versos 26 e 27, dá essa mensagem. Em outras palavras, o último rei de Israel, Deus fez uma profecia. Deus falou através do profeta Ezequiel para fazer essa profecia. Ezequiel fala: Assim diz o Senhor Jeová: tira o diadema e levanta a coroa, exalta o humilde ao soberbo, ao revés, ao revés, ao revés, a porei. Em outras palavras, virá outro rei, virá outro reino, com outro rei, por aí vai. E ela não será mais, até que venha aquele a quem pertence direito, ou seja, Cristo Jesus, e a ele a darei. Então, nós temos vamos dizer, uma sequência de reinos. Depois do último rei de Israel, vem Babilônia, Medo-Pérsia. E eu posso provar isso? Claro. A coroa removida de Israel passou sucessivamente pelos reinos Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, diz Deus. Diz Deus. E ela não será mais até que venha aquele, Cristo Jesus, a quem pertence de direito. A ele a darei. Então, só a partir disso nós temos que partir de Babilônia e continuar, ok? Em que reino nós estamos? Muito bem. Vamos falar a respeito de Apocalipse 13. Apocalipse 13 vai nos deixar um pouco mais claro a respeito sobre isso. Apocalipse 13. Vamos ler Apocalipse 13, então, por favor. Pegue sua Bíblia. É muito importante. Pegue sua Bíblia.
para a gente entender mais um pouquinho aqui, mais um pouco a respeito do papado. Ainda falando sobre o chifre pequeno, vamos continuar ainda com o papado. Logo depois disso, vamos ainda continuar ainda a respeito sobre isso. Ok? Apocalipse 13, versículo 1. Eu fiquei sobre a areia do mar. Aqui a minha versão aqui é a versão King James. Ok? King James 1611. É a Bíblia, devo dar uma nota de rodapé, mas é a Bíblia com a tradução mais fiel desde o tempo dos apóstolos. Tenho provas disso? Com certeza, tá? Isso fica para outra hora. Quem quiser saber mais sobre a Bíblia, se existe ou não Bíblias adulteradas, por favor, deixe nos comentários aí se você quer mesmo aprender sobre isso. Diz assim, vamos continuar, né? Vamos repetir Apocalipse 13 e o verso 1. Eu fiquei sobre a areia do mar. Vi uma besta. Besta, segundo a Bíblia, representa reino. Surgir no mar. O mar representa povos, línguas e nações. Então, esse reino saiu de um lugar populoso, tendo 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 coroas, sobre suas cabeças o nome de blasfêmia. Vamos começar por aqui um pouquinho. Por que 7 cabeças e 10 chifres? Bom, a coroa representa reinado. É uma coisa fácil. Então, é um reino, tem esse reinado, tem esse poderio monárquico, uma hierarquia, mas também diz que tem 7 cabeças. O que significa? Se nós voltarmos só um pouquinho para os animais, se a gente for contar a cabeça dos animais, no total dá 7. Então, Roma é um conglomerado dessas culturas pagãs, cultura babilônica, medo-pérsia, cultura grega, entendeu? E cultura romana no sentido da sua fase imperial. Portanto, esse animal aqui, a besta que emerge do mar, representa isso. E isso não é de teoria minha nem nada do gênero. Veja o que a Bíblia fala sobre isso. A besta que eu vi, versículo 2. A besta que eu vi era semelhante a leopardo. Lembra de leopardo? Ou seja, representa a Grécia. Então, ela tem a filosofia grega, esse poder aqui. Os pés eram como pés de um urso. A sua base é o mitraísmo, provindo dos medos e persas. O mitraísmo, que é também a adoração ao sol. Sua boca como a boca de um leão. Nós temos Babilônia, a orgulhosa Babilônia, que diz que está acima de qualquer autoridade e ainda adora vários deuses. E o dragão lhe deu seu poder, seu trono e grande autoridade. Então, aqui de quem está falando? Simples, de Roma. As características tanto do chifre pequeno quanto a besta que emerge do mar são os mesmos. Não vou entrar aqui em detalhes para não ficar tão extenso, mas são os mesmos. Diz também o versículo 3. Vi uma das suas cabeças com uma ferida para a morte. Sua ferida mortal foi curada e todo mundo se maravilhou. Eles adoraram o dragão que dera o poder à besta e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem é capaz de guerrear contra ela? Isso tem que ficar muito, mas muito claro. É sim o romanismo. É sim o romanismo. As características que a Bíblia vai falar aqui, do capítulo 13, representam o romanismo, blasfêmia contra Deus. Entre uma delas é querer ser igual a Deus, perdoar pecados, sendo que somente Deus pode perdoar pecados. Também a perseguição contra os santos, que aconteceu durante a Idade Média por 1260 anos, que no final desse período houve a ferida mortal quando Berthier, a mando de Napoleão Bonaparte, prendeu o Papa Pio VI em 1798. Então,
vem, depois de Roma papal, vem a ferida mortal, depois vem quem? A França. Só que a França fica por pouquíssimo tempo, pouquíssimo tempo. E logo em seguida, nós podemos, eu vou usar esse livro aqui também, A Grande Controvérsia. E é bom a gente sempre usar. Eu vou abrir na página 583. 583. Muito bem. 583. O romanismo do Velho Mundo e o protestantismo apóstata do Novo seguirão conduta similar para com os que honram todos os preceitos divinos. Aqui já nos dá dicas sobre a besta que emerge da Terra. A besta que emerge da Terra, portanto, é os Estados Unidos. Mas vamos continuar aqui com o romanismo. Vamos continuar aqui e apresentar algumas coisas interessantes. Nós temos aí o Papa Leão XIV e nós temos esses papas, né? Esses papas. Temos o Leão I, o Leão III, o Leão X e Leão XIII. Por que eles são tão importantes? A respeito do Leão I, se fala no livro de A História do Cristianismo, volume 1, diz assim: um exemplo disso é o Leão Grande, que foi chamado de primeiro papa no sentido moderno. Então, por que que Robert Prescott escolheu ser chamado de Leão XIV? Veja só, temos um indício histórico, que o Leão I foi dito como Papa no sentido moderno. Ele estava convencido de que Jesus havia feito de Pedro e seus sucessores a rocha sobre a qual a igreja deveria ser construída. Então, a partir desse nosso querido camarada, inventou-se então uma doutrina em que o bispo de Roma é, portanto, sucessor de Pedro e, portanto, chefe da igreja, portanto, está acima de qualquer coisa, leis até mesmo da Bíblia, pois o Papa é chamado de vicário de Cristo, ou seja, quem é como Cristo. Isso é muito importante entender. E sobre o Leão III, é engraçado por causa que aqui o Papa Leão III, ele, vamos dizer, coroou Carlos Magno. Isso tudo para quê? União de igreja e Estado. Até aquele momento a união de igreja e Estado não era completa, mas com esse Leão III fez-se, portanto, esta união. Veja só o que diz aqui. No dia de Natal de 800, na Basílica de São Pedro, em Roma, 304 anos após o batismo de Clovis, o Papa Leão III tomou uma coroa em suas mãos, aproximou de Carlos, rei dos francos, e colocando a coroa em sua cabeça, exclamou: que Deus abençoe, que Deus conceda a vida ao grande e pacífico imperador. 324 antes, o imperador do Ocidente havia sido deposto. Ao coroar Carlos, o Carlos Magno, como passou a ser chamado, Leão reviveu o antigo Império Romano, agora renascido com a égide da Igreja. Então, o que que nós temos aqui? Nós temos, portanto, o Papa Leão III unindo Igreja e Estado. Nós temos essa união. Será que agora o Papa Leão XIV também tem essa mesma prepotência? Vamos analisar. Outro Leão, Leão X. Ellen White vai falar o seguinte. Para deixar bem claro, o Leão X, ele foi da época da Reforma Protestante e excomungou Martinho Lutero. Então houve a Reforma e a partir do Leão X houve a Contra-Reforma. Houve a Contra-Reforma. E Ellen White fala assim: como o sábado se tornou ponto especial de controvérsia em toda a cristandade, as autoridades religiosas e seculares se uniram para impor a observância do domingo. Na recusa persistente de uma pequena minoria em ceder à demanda popular, os tornará objeto de execração universal.
Então veja o que esse Papa Leão X fez. E uma coisa é certa, né, a respeito sobre o sábado, nós temos que nos perguntar, e antes disso havia uma bula a respeito sobre contra guardar o sábado. Por que que haveria isso, se muitas pessoas dizem que a maioria guardava o domingo? Se a gente olhar pela história, todas essas bulas contra o sábado, principalmente o Papa Leão X falando que é para observar o domingo ao invés do sábado, nós vemos que a maioria, a maioria que vai fazer parte da Igreja do Deserto no Oriente guardava o sábado. Isso inclui Índia, China, Japão, entre outros lugares. Etiópia, por exemplo, entre outros também lugares, mais da parte do Oriente, mais a parte do Oriente. Continuando, e o nosso Leão 13º, né, ele criou uma encíclica chamado Rerum Novarum. Desculpa a pronúncia errada, mas foi isso mesmo, tá. Para que isso? Ele foi um grande revolucionou das leis trabalhistas, né, na época dele, né, do século XIX para o século XX. Ele foi um grande revolucionário e com respeito a leis trabalhísticas. Por quê? Naquela época da Revolução Industrial, os trabalhadores trabalhavam pelo menos 16 horas por dia e o salário não era justo. Então, com o Leão 13º, ele fez essa encíclica, a Rerum Novarum, para quê? Para que implementasse de maneira bem sutil o domingo. Quem quiser ler a Rerum Novarum do Papa Leão 13º, está aí na internet, quem quiser ler. O grande objetivo era colocar o domingo, mais uma vez. Então, nós temos, esses grandes papas, grandes entre aspas, né, que o objetivo deles era o ecumenismo global. O ecumenismo, a união de igreja e Estado. O primeiro coloca como o bispo de Roma a autoridade de tudo, o papa como se fosse a autoridade de tudo, na questão eclesiástica e política. O segundo une a igreja e o Estado. O terceiro vai contra os reformadores e colocando a imposição do domingo ao invés do sábado como dia de adoração. E o Leão 13º revoluciona as leis trabalhísticas a respeito para se descansar um domingo como o dia do Senhor. Então vemos isso, tá ok? Então será que o Leão 14 está querendo fazer essas, vamos dizer assim, esses mesmos objetivos? Vamos ver aqui o Leão 14. Olha as frases que ele vai dizer. Precisamos tentar juntos ser um precisamos tentar juntos ser uma igreja missionária, uma igreja que constrói pontes e diálogos, sempre aberta a receber, como nesta praça, com os braços abertos todos aqueles que precisam de uma nova caridade e de nossa presença. Você pode olhar assim: "Não, Jonas, parece que ele está certo", mas veja só, pontes e diálogo. Esse tipo aí de argumento vem lá de Agostinho. Aliás, a palavra, pontífice vem lá dos romanos, representando o imperador, onde ele fazia ponte representando que faz pontes em ligação de outras nações. E não é à toa que o papa é chamado de pontífice, ou seja, aquele que faz pontes. Então não é à toa isso. Então esse argumento é um argumento completamente agostiniano e temos que nos lembrar que ele defende as doutrinas de Agostinho. Daqui a pouco eu vou apresentar algumas das doutrinas agostinianas. Vamos para outro aqui,
Outra frase ele diz: o mundo precisa de sua luz, a luz de Cristo, a luz de Jesus. A humanidade precisa dele como ponte para ser alcançada por Deus, por seu amor. Nos ajuda também uns aos outros a construir pontes com diálogo, com encontro, todos juntos, num povo, sempre em paz. Então, ó, lembra o que a Bíblia disse? Quando ouvires falar de paz e segurança, sabereis que vem repentina destruição. Na última frase dele, sou um filho de Santo Agostinho, um agostiniano. Como eu falei, os argumentos dele vêm de Agostinho. E o que falar da besta que emerge da terra, que é a representação dos Estados Unidos? O que esse poder vai fazer? O que esse poder vai fazer? Apocalipse 13, né? Vamos lá, né? Apocalipse 13, verso 13. Vamos lá, né? Ele fez grandes maravilhas a ponto de fazer fogo descer do céu sobre a terra à vista dos homens. Satanás tem como fazer esse tipo de milagres? Com toda certeza, mas são enganos. Lembre-se, ó, não vai atrás de uma pessoa só porque ela faz grandes milagres. Vê se ela está junto com a lei e ao testemunho, em outras palavras, se ela segue os 10 mandamentos e se ela segue os testemunhos dos profetas. Isso vai incluir quem? Ellen White. Diz aqui também, versículo 14. E engana aqueles que habitam na terra por meio daqueles milagres que tinham poder de fazer vista da besta, dizendo aqueles que habitam na terra que, que eles fizessem uma imagem para a besta, ou seja, a besta que emerge da terra quer fazer uma imagem para a besta do mar, que tinha sido ferida pela espada e viver. E ela tinha o poder de dar vida à imagem da besta, que a imagem da besta poderia tanto falar quanto fazer com que todos quanto não adorassem a imagem da besta fossem mortos. E o que é essa imagem? Essa imagem, portanto, é a união de igreja e Estado, formando, portanto, o decreto dominical, o domingo como dia de guarda. Esta é a imagem. Isso nós podemos nos lembrar, por exemplo, de Daniel capítulo 3. Nabucodonosor erigiu uma imagem, provavelmente um obelisco. Nesta imagem é onde ele, até mesmo o seu comprimento, largura, tudo isso representação de deuses. Você pode ver em Apocalipse não, desculpa, em Daniel capítulo 3 e o versículo 1. Nós podemos ver isso de maneira bem simples. O verso 1 diz: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro. Veja, isso aqui é uma contrafação daquela imagem, daquela estátua que a gente acabou de analisar, né? A profecia de Daniel, capítulo 2. Uma imagem de ouro, cuja altura é 60 côvados e sua largura 6 côvados. Ele ergueu na planície de Dura, na província de Babilônia. Veja que ele coloca o quê? 60 côvados. 60 côvados. Representa o maior deus, se não me engano é o deus Marduk. E 6 côvados, o menor deus. Eu não lembro agora no momento qual é o menor deus da Babilônia, mas vocês podem pesquisar aí. E são quantos deuses? 600 deuses. 666. Não é à toa, meus amigos. Quando a Bíblia fala para a gente calcular o número, esse número da besta, está falando daqui. E veja que esses números é colocado em referência aos deuses. É tanto que, no versículo 12, diz assim, alguém chega para Nabucodonosor e diz: alguns certos judeus, os quais colocaste sobre negócio da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, esses homens, ó rei, não têm considerado a ti. Eles não servem aos teus deuses, nem adoram a imagem dourada que tu erguiste. Veja que aquela imagem é uma representação do panteão dos
600 deuses, dos 60 maior Deus e dos 6 o menor Deus. Então nós temos aí o tipo e antítipo. Temos que colocar dessa forma. Então, se no tipo Nabucodonosor erigiu uma imagem, no antítipo, a besta que emerge da terra, dos Estados Unidos, o apóstata, e vai erguer também uma imagem. É simples assim. Vai sim erguer uma imagem. Então, assim, agora, depois do Concílio do Vaticano, Concílio Vaticano II, o romanismo acabou se adentrando no protestantismo para colocar suas doutrinas e assim acabar com a reforma protestante. Veja a grande controvérsia na página 535. O romanismo é agora considerado pelos protestantes com muito maior favor do que em anos passados. Naqueles países onde o catolicismo não está em ascendência, os papistas estão tornando em curso conciliatório para ganhar influência, ou seja, eles se adentraram nesses lugares onde não tinha o catolicismo, para o quê? Para que o catolicismo cresça, pois o catolicismo, o papado em si, o sistema não mudou, queridos, não mudou. Eu não estou falando de pessoas, mas o sistema não mudou, desde a Idade Média, não mudou. Para ganhar influência, existe uma crescente indiferença em relação às doutrinas que separam as igrejas reformadas da hierarquia papal. Está ganhando terreno a opinião que, por tudo, não diferimos tão amplamente sobre os pontos vitais como se supunha. E uma pequena concessão de nossa parte irá levar-nos a um melhor entendimento com Roma, ou seja, mesmo dentro de nossas igrejas, alguns dos nossos líderes, eu não vou falar aqui quais são, tá? Porque esse não é meu papel, mas alguns até estão podemos dizer assim, né? Estão conciliando com o papado. Muitos não creem, por exemplo, que o livro de Gênesis é literal, que Deus fez o mundo em 6 dias. Eles afirmam agora que o Big Bang é um assunto teológico, o que é uma completa mentira. É uma completa mentira. Está se unindo com o papado, já que o Papa Francisco, em 2013, falou que o Big Bang é bíblico. Tá? Houve tempo em que os protestantes estimavam altamente a liberdade da consciência comprada a tanto custo. E agora o que vai acontecer? Tchau, liberdade de consciência. Nós não temos a liberdade de consciência. Muitas vezes temos até medo de ter essa liberdade de consciência e até ser expulso ou excomungado da igreja. Então a pessoa não está dando liberdade de consciência. Isso tem que ficar muito, muito claro. Quando nós vamos aprender um pouquinho sobre a besta, ela diz que tem chifres como de bode, representando então uma espécie de lado religioso, mas com uma voz de dragão, ou seja, doutrinas que falam são demoníacas. Entre uma delas, a gente pode falar aqui, por exemplo, pecado por natureza ou pecado original. Acredite-se, portanto, que pecado por natureza ou pecado original significa que nós nascemos pecadores, o que é uma total mentira. É uma total mentira. Com isso, com esse pensamento, isso quem criou foi Agostinho, viu, gente? Pecado por natureza, pecado original, quem criou foi Agostinho. Antes disso, a igreja do deserto não tinha nada a ver com essas doutrinas. A igreja do deserto acreditava no quê? Que nós somos pecadores por escolha e não por natureza.
Por conta disso, se nós nascemos pecadores, diz Agostinho, então nós somos predestinados. Em outras palavras, Deus é quem predestina quem será salvo e quem será perdido, já que nós estamos em pecado inconstante. E já que não podemos nos livrar do pecado inconstante, então Deus precisa predestinar. Então a salvação, ela não deixa de ser condicional, ou seja, por escolha, se torna incondicional. Não importa o que você faça. Faça o bem ou faça o mal, se você tiver aqui para o inferno, você vai. Ou para o céu, você vai. Simples assim. E com isso, eles tiveram um grande problema a respeito sobre a natureza perfeita de Cristo. Porque pense bem um pouquinho. Eles começaram a entender, eles entenderam de maneira errada sobre o pecado. O que é pecado? Pecado é o quê? Transgressão da lei. É um pecado consciente e não inconsciente. Não existe como assim? O pecado inconsciente. Isso aí Deus não vai dar essa culpa. Por exemplo, uma criança, vou dar um exemplo muito claro, eu já dei um exemplo disso, vocês podem ver no link do card a respeito do que eu falo sobre o que é pecado, a partir de Salmo 51. Se dois ladrões, um casal de ladrão, tem um bebê, será que o bebê deve ser condenado pelos mesmos pecados que os pais? Com certeza você me respondeu não. Mas, de acordo com o pecado original, o pecado por natureza, essa criança precisa ser culpada. E a natureza perfeita de Cristo? Cristo não veio com a natureza perfeita. Em nenhum lugar da Bíblia está escrito isso. Em nenhum lugar. Ele veio com a natureza como a nossa. Lembre-se, inclinação ao pecado não é pecado. Inclinação pecaminosa não é pecado. Contanto que pela força de Cristo eu possa resistir à tentação. Tentação também não é pecado. É o que muitas pessoas confundem. Mas vamos continuar. E por fim, a mulher sentada numa besta. O que Apocalipse 17 vai nos falar sobre esse assunto? Para não me demorar muito, Apocalipse 17 vai falar sobre o julgamento da grande meretriz. Da grande meretriz. Uma prostituta que saiu de muitas águas, representando povos e línguas e nações. E mulher representa o quê? Igreja. Portanto, então essa mulher aqui é uma igreja falsa. Se existe a verdadeira, possui também uma falsa. Em breve a gente, quem sabe, se vocês quiserem, podemos falar sobre a igreja verdadeira, tá? Quais são as características de uma igreja verdadeira? Por favor, vocês coloquem também nos comentários. E aqui diz ainda, Apocalipse 17, verso 2 assim: com qual os reis da terra cometeram fornicação, ou seja, cometeram fornicação em que sentido? Aderir às doutrinas dessa igreja falsa, como eu acabei de citar. Os habitantes da terra foram embebedados com vinho, ou seja, a doutrina de sua fornicação. Interessante. A mulher estava vestida, verso 4, a mulher estava vestida de púrpura escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo um cálice na mão cheio de abominações e imundícias da fornicação. Veja, as vestimentas parecem muito sacerdotais, mas a cor que não está aqui é o azul, que representa a lei de Deus. E sobre a sua testa havia um nome escrito, Mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e abominações da terra. Não é à toa que existem sociedades secretas. Sociedades secretas são comandadas pelo sistema católico. Que você queira ou não, mas é assim mesmo. E agora a respeito sobre a besta. A besta que vistes era, ou é, aqui nós estamos ainda, já passamos do reino papal, né? E agora vem a França. A besta que vistes era e não é, subirá do abismo, ou seja, a França. E irá à perdição aqueles que habitam na terra, e hão de se maravilhar, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo. Quando eles contemplam a besta que era, e já não é, e ainda agora que seja.
Em outras palavras, o que significa a besta que era, não é, e subirá do abismo. Gente, essa besta é um conglomerado da besta que emerge do mar, besta que emerge da terra e a besta do abismo. Ela é a junção dessa tríplice aliança demoníaca. Então, se a gente for ver as características dessa besta, parece muito com a besta do mar, parece muito com a besta da terra e do abismo, como a gente acabou de ler. Como a gente acabou de ler. Então, ainda continua. Vamos lá. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montanhas sobre as quais a mulher está sentada. Veja que Roma, Vaticano, tem 7 montes. 7 montes. As 7 reis, as 7 cabeças também representam 7 reis. 5 caíram. Quem foi? Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma Imperial e Roma Papal. Essas caíram. Quem está agora é a França nessa parte aqui. 5 caíram e um ou seja, a França. E o outro ainda não é vindo. Quem é? Os Estados Unidos da América. E quando vier, deve continuar por um curto espaço de tempo. É um fato. E a besta que era e não mais, mesmo sendo o 8º, é este dos 7 e vai à perdição. Então nós temos a besta também que significa o 8º rei. E quem é esse? Então, quando a tríplice dos enganos se unir completamente, então haverá então um decreto dominical, Satanás virá personificado Cristo, demônios se personificarão nos apóstolos e até mesmo de nossos entes queridos para nos enganar. Haverá também demônios disfarçados de outros deuses, como Maitreya, outros deuses aí da Índia, né, até mesmo da Arábia, que estão esperando um Messias, entre várias outras coisas. Haverá também espíritos demoníacos disfarçados de pessoas de outros mundos que têm um espírito avançado. Eu estou dando todas as informações, mas são bastantes. Por quê? É necessário que a gente abra os nossos olhos. Verso 12. Os 10 chifres que tu viste são 10 reis que não receberam o reino, algum ainda. Esses 10 reis representam as 10 potências econômicas mundiais de acordo com os jesuítas. Mas receberam o poder como reis por 1 hora com a besta. Esses têm uma só mente e darão seu poder e força à besta. Eles têm uma só mente, uma só mentalidade. E a mentalidade de Satanás. Esses guerrearão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Os que estão com ele são chamados e escolhidos e fiéis. Então, Satanás vai fazer esse tipo de coisa, mas é para a própria perdição. Não haverá como ganhar. Então, vamos resumir aqui uma parte. Vamos lá, então. Algumas pessoas acreditam que, por exemplo, Will Smith acreditava que do primeiro até o sétimo representava as formas de governo romano. Maxwell acreditava Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma Imperial, Roma Papal, Roma Ferida, depois Roma Papal Curada, mesma coisa com um outro erudito. Aqui também temos outros, né? Depois pode dar uma pausa e ler. Mas como acontecerá o decreto dominical? Veja aqui. Por enquanto nós temos o quê? Calamidades crescentes. Você pode ver aí. Temos agitação dominical, aí o ecumenismo crescente, e é o que nós estamos vendo. Nós temos agora o primeiro Papa americano na história. A Ilha das Nações sob controle, ou seja, você viu até que nas notícias que até o Trump
fez um cessar-fogo, né? Uma guerra, se eu não me engano, a Índia, não lembro agora qual outra, mas enfim. Selamento em andamento, o selo de Deus sendo colocado nas testas dos filhos de Deus, que aqueles que clamam e gemem pelos pecados cometidos dentro da igreja, o alto clamor, as 3 mensagens angélicas, o último engano, aí temos o alto clamor, as 3 mensagens angélicas, fuga das grandes cidades, igreja invisível aparece, os pregadores da hora undécima, né? Temos a tríplice aliança, o espiritismo, o protestantismo e o catolicismo juntos. Tempo de angústia prévio, ainda é prévio. Depois haverá o fim da graça, retirada do Espírito Santo. E aí que vem o decreto de morte. Então, quando acontecer o término do julgamento investigativo, tem um decreto de morte. Aí vem o que? As 7 pragas, a ira das nações sem controle, perseguição sem limites, fuga das cidades menores, haverá uma ressurreição especial, a angústia de Jacó para os santos, tempo de angústia qual nunca houve. Mas a morte, quando Jesus voltar, a morte vai fugir. Tudo isso é muito interessante. Então vamos analisar aqui. Leão, Babilônia. Urso, Medo-Persa. Leopardo, Grécia. Animal terrível, Roma imperial. Chifre pequeno, ou a besta do mar, Roma papal. E aí tem a besta do abismo, França. A besta da terra, Estados Unidos. E o 8º, o reino da besta, representa a união de igreja e Estado. Ok? Uma das maiores grandes controvérsias vai ser a respeito do sábado. Sempre vai ser a respeito do sábado. E alguns de vocês podem falar, Jonas, isso é teoria da conspiração. Isso é teoria da conspiração. Queridos, não é teoria da conspiração de maneira nenhuma. Não é. Olha, existem muitos trechos do Espírito de Profecia, trechos esses que são importantes da gente ler, mas eu acredito que vocês podem ler esse livro maravilhoso, tá? Aqui diz aqui, eu vou ler só uma partezinha para a gente terminar aqui. O sábado será o grande teste de lealdade, pois ele é o ponto da verdade, especialmente controvertido. Quando a prova final sobrevier aos homens, então será traçada a linha distintiva entre os que servem a Deus e os que não o servem. Então, o sábado separa, vamos dizer assim, né, o joio e o trigo. Vai separar. Mas isso tudo é teoria da conspiração. Eu sei que alguns dos nossos líderes dizem para a gente não fazer muito alarde, mas veja só o que Ken Lemaitre vai dizer. Até aqui, na página 573, eu estou lendo 572 e 573 da Grande Controvérsia, ok? Até aqui, aqueles que apresentavam as verdades da mensagem do terceiro anjo foram muitas vezes vistos como os meros alarmistas. Não são. Estão sendo, como é que diz? Estão alertando o povo de Deus. São atalaias de Israel. Suas predições do que a intolerância religiosa obteria o controle nos Estados Unidos, de que a igreja e o Estado uniciam para perseguir os que guardam os mandamentos de Deus, foram tidas como infundadas e absurdas. Gente, eu não estou falando só pessoas de fora, mas também até dentro da igreja. Tem muitos. Querido, não deve ser assim, não. Não deve. Por isso que muitas pessoas dentro da igreja adventista vão sair, porque não acreditam nessas verdades. E eu estou falando sério isso. Estou falando sério. Infelizmente, nós estamos vivendo em tempos em que ninguém mais acredita na verdade bíblica, ninguém mais quer saber da Bíblia, só quer saber do que o pastor disse. Se a Bíblia diz uma coisa, o pastor disse outra. O pastor não falou sobre isso. Gente, a Bíblia e o Espírito de Profecia, gente. Veja que eu só usei a Bíblia e o Espírito de Profecia. Basicamente usei os dois. Basicamente não. Eu usei os dois.
Mas muitos querem entrar, não, não se alarde, não sei o quê. Queridos, em nome de Jesus, temos que parar com isso. A volta de Jesus não vai ser daqui a muitos anos, não, 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 vai ser em pouco tempo, se a gente não se preparar. Oremos, portanto, que a gente seja purificado de nossos pecados, que a gente seja lavado pelo sangue do Cordeiro, lavar nossas vestes, pois nós precisamos disso. Deixa eu contar aqui a verdade, né? Muitos de nós não creem em Gênesis, alguns, como eu falei, uns creem sobre a questão do Big Bang, isso destrói o sábado em tantas coisas, de tantas maneiras. Muitos não acreditam no juízo investigativo, mas, gente, é necessário um juízo investigativo. Se não houver juízo investigativo, como então iremos julgar no céu por que certas pessoas foram salvas e por que outras não? Tem que haver registro. E é isso que Deus está fazendo por amor a nós. Mas não, 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 não existe esse tipo de coisa. Deus é amoroso demais para fazer qualquer coisa contra o teu povo. Gente, meus queridos, meus queridos. Deus é amor sim, mas não é um amor infantilizado. O amor repreende. O amor castiga. Quem ama, castiga. Eu acredito que nós estamos vivendo um momento em que a porta da graça se fecha, principalmente para nós adventistas. Pois Jesus já, eu não sei se ele já começou, mas enfim, eu acredito que ele já está começando vai começar ou em breve, ou já começou, o juízo dos vivos. E a porta da graça vai se fechar contra os adventistas primeiro, mas vai estar aberta para as pessoas lá fora, os pregadores da hora undécima. Quem são esses pregadores da hora undécima? São pessoas de outras igrejas que vão sair de suas respectivas denominações e entrarão na igreja adventista do sétimo dia. E vai ser muitos, muitos. Mas também vai ser muitos que vão sair da igreja adventista. Porque a vida não está colocada junto com a Bíblia. Irmãos, entenda que é o seguinte, Cristo está no santuário, intercedendo por nós. Mas quando Cristo sair, quando a porta da graça se fechar, quem vai interceder por mim, pelos meus pecados? Ninguém mais. Por isso que temos que estar puros e irrepreensíveis por meio da fé em Cristo Jesus e a fé de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O que precisamos fortalecer? Fortalecer nossa vida em Cristo, oração, jejum, leitura da palavra. Precisamos. Em nome de Jesus, nós precisamos.